Mais de R$ 1 bilhão foram roubados da maior corretora da rede da Sui. A Cetus foi hackeada ontem, no dia 22 de maio, e o hacker conseguiu extrair mais de 200 milhões de dólares do protocolo. Nesse vídeo aqui, então, a gente vai ver a cronologia desse ataque, em que ponto estamos e se esses fundos vão ser recuperados ou não, certo? A gente vai dar uma olhadinha também no impacto do ecossistema da Sui e como ficou a Cetus depois dessa ocorrência. Então, se você ainda não me conhece, eu sou o Fernando, seu Crypto Brother, e bora para mais um vídeo. Bom, então ontem, no início do dia, a Cetus fez um anúncio aqui no seu Twitter falando que detectou um incidente esquisito, em algum dos seus contratos inteligentes, e por isso eles teriam pausado a aplicação por segurança para investigar o que teria acontecido. Algumas horas se passaram, e a própria Sui veio aqui comunicar que às 4 da manhã ocorreu um incidente na Cetus, certo? E que esse incidente teria desviado aí 223 milhões de dólares do protocolo. Para explicar um pouco do que aconteceu, e como foi feito esse ataque aqui, basicamente a ideia do hacker foi criar tokens falsos e conseguiu manipular os preços deles e depositá-los na piscina da Cetus, certo? Em seguida, ele começou a extrair os fundos dessa piscina, fazer um saque, e com isso ele conseguiu sacar o dinheiro de verdade, certo? Os tokens verdadeiros. Sendo assim, a piscina ficou basicamente vazia e ele estava aí com 200 milhões de dólares na sua carteira. Desses 220 milhões de dólares, que ele conseguiu roubar, ele conseguiu enviar 60 milhões para a rede do Ethereum. Bom, então ele pegou aí 223 milhões de dólares do protocolo, enviou 60 milhões para o Ethereum e 162 milhões permaneceram na rede da Sui, e o que foi feito foi um acordo entre os validadores da rede que conseguiram bloquear aquele endereço, travaram, congelaram os fundos do endereço. Então esses 162 milhões de dólares que permanecem na rede da Sui estão em um endereço que está travado e não consegue fazer novas transações. Diante dessa situação aí, vários outros projetos também bloquearam as suas atividades como uma maneira de prevenir que qualquer ataque do mesmo tipo ocorresse, certo? E agora, 24 horas depois aí do acontecimento, várias dessas corretoras já voltaram às suas atividades e estão postando aqui, avisando os seus usuários, de que os fundos estão a salvo. Então a Bluefin aqui falou: todos os fundos aqui estão a salvo, esse tipo de ataque não poderia ter acontecido aqui na Bluefin, porque nossos contratos são independentes da Cetus, são diferentes e são todos auditados, então vocês podem utilizar tranquilo a nossa plataforma. Inclusive a Bluefin, agora que toda essa grana saiu da Cetus, é a maior DEX da rede da Sui, beleza? A Turbus Finance também veio se pronunciar aqui, falando que todos os fundos da galera que estava depositado lá estão a salvo e que eles estão juntos aí com a comunidade da Sui e com a Cetus para que eles consigam resolver essa situação, e eles estão dispostos a ajudar. A Cria teve o mesmo posicionamento aí da Turbus Finance, certo? E a FlowX aqui também falou que eles pararam as atividades deles durante o acontecimento, certo? Para prevenir qualquer problema, mas que eles já retomaram as atividades e que todos os fundos dos usuários estão certos. Inclusive, a Momentum Finance, um airdrop que a gente já trouxe aqui no canal, falou que a corretora deles também já voltou a funcionar, que eles tinham parado as atividades na hora e que tudo está certinho lá. E para que as pessoas mantenham a confiança no protocolo, eles aumentaram as recompensas aí pro airdrop e vão estar adicionando mais incentivos aí em parceria com a Sui, certo? A Momento, inclusive, agora está com o TVL maior do que a Cetus depois desse grande incidente. Bom, mas voltando para o caso então, em que pé estamos em relação a recuperar esses fundos, beleza? Então o que a Cetus fez foi enviar uma mensagem aí para o atacante, visando fazer uma negociação e recuperar esses fundos. Então é essa mensagem aqui que eu vou dar uma resumida para vocês, certo? Então eles falam que estão trabalhando aqui junto com a Inca Digital, e com isso eles já conseguiram identificar a vulnerabilidade aí no protocolo da Cetus, certo? E que eles já resolveram esse problema. Além disso, eles já identificaram também o endereço do Ethereum que possui os fundos que foram desviados, certo? E que estão trabalhando aí junto com o governo federal dos Estados Unidos, algumas grandes empresas, o Departamento de Justiça, grandes corretoras e também protocolos de bridge, para que não seja possível movimentar esses ativos que saíram da rede da Sui e estão no Ethereum, e que eles já estão prontos para iniciar ações legais contra esse hacker. De fato, eles ainda não sabem quem é o hacker, certo? Mas eles vão continuar investigando, porém eles propuseram uma negociação para que essa história seja resolvida e que eles consigam recuperar os fundos, certo? Então aqui o que eles falam é que eles querem recuperar aí 20 mil Ethereum, certo? Que foi esses 60 milhões que foram desviados para a outra rede, e também todos os fundos travados na rede da Sui, beleza? Para isso, então, eles colocam aqui os endereços para que devem ser devolvidos os fundos, e em troca o que eles falam é que o hacker poderia ficar aí com 2.324 Ethereums, aproximadamente aí 6 milhões de dólares, e como um bônus eles vão parar de investigar o caso e simplesmente não criar nenhuma ação legal
contra o atacante, beleza? Vale lembrar que essa aqui é uma oferta temporária, certo? Então o hacker tem aí poucos dias ou algumas horas, eles não identificaram aqui quanto tempo que ele tem para responder, certo? Mas caso ele devolva os fundos, então ele vai acabar ficando com 6 milhões de dólares, mas os usuários conseguem receber de volta aí os seus fundos e o assunto morre aqui, eles não vão perseguir o hacker. Caso contrário, eles vão continuar aí com a investigação legal e a gente vai ver aí se isso vai chegar em algum lugar, né? A gente nunca tem certeza, porque até agora ninguém sabe quem é o hacker, assim como aconteceu também no hack da Bybit, por exemplo, aqueles quase 2 bilhões de dólares nunca foram recuperados e estão aí grande parte deles em Bitcoin lá com os norte-coreanos. Então vamos ver o que se desenrola desse acontecimento aí, né? Algo bem negativo aí para a rede da Cetus e para a rede da Sui também algo que tira confiança, certo? Mas de certa forma eles conseguiram lidar com isso razoavelmente bem aí diante da situação, certo? Estão com grande parte dos fundos travados e vamos ver o que acontece na sequência, certo? Então vamos dar uma olhadinha agora no que aconteceu no ecossistema da Sui para ver um pouco desse movimento aí, certo? Então estamos aqui no DeFi Llama, beleza? E aqui a gente pode dar uma olhadinha nas métricas, certo? Então a gente pode ver o volume nas corretoras gigantesco ontem, quase 3 bilhões de dólares negociados, né? Então tem a ver com a movimentação desse hacker e também deve ter a ver com outras pessoas tentando tirar os fundos, enfim. E a gente pode ver claramente aqui esses 200 milhões de dólares aí desaparecendo, né? Então se a gente olhar aqui no TVL, né? Então fica de olho ali na bolinha azul. Então ele estava aí com 2 bilhões 133 milhões de dólares travados aí nos seus protocolos e no dia seguinte já aqui hoje 23 de maio, e o TVL diminuiu aí para 1 bilhão 921 milhões, certo? Então basicamente esses 200 milhões saíram das aplicações de DeFi. Se a gente descer aqui para ver os protocolos, certo? A Cetus ficava aqui em terceiro lugar com mais de 200 milhões de TVL no seu projeto, né, travados, e agora eles caíram aqui para 10ª posição com apenas 37 milhões de dólares, certo? A momento agora, como eu falei, é uma corretora maior que a Cetus nesse momento, né? E a Bluefin se tornou a maior DEX do ecossistema com 136 milhões de dólares, certo? Se a gente for olhar aqui, ó, o 7-Day TVL Change, né? Então a variação do TVL nos últimos 7 dias, a Cetus perdeu aí 84% de toda a grana que estava depositada no protocolo. Bom, então esse foi um resumo aí do que aconteceu aí com esse ataque na Cetus. Espero que vocês tenham conseguido entender e espero também que os fundos sejam devolvidos para os usuários, né? Vamos ver se esse hacker vai decidir devolver ou não, certo? E de qualquer forma aí, isso fica de lição aí para a rede da Sui melhorar como um todo. Eu particularmente gosto muito da rede da Sui e não vou parar de utilizar o protocolo, porém já fico com o pé atrás, né? Já não quero ter grande parte do meu capital colocado ali dentro, porque é isso, é uma blockchain nova, ela sempre vai estar vulnerável aí mais do que blockchains antigas e consolidadas. Mas então pelo vídeo de hoje vamos ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Fico por aqui, valeu e até uma próxima.